Boa noite, pessoal. Hoje, então, nós vamos dar início, aí agora, né, na nossa aula de análise e projeto de sistemas. Vamos finalizar essa primeira parte, que é a parte mais teórica da nossa disciplina, que é a introdução aos conceitos de análise, né? Então, para finalizar esse conteúdo, nós vamos terminar, então, com as especificações de requisitos. Lembrando que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o estudo da viabilidade, né? Que o estudo da viabilidade é a tarefa de verificar se é viável ou não desenvolver um software para uma determinada empresa. Então, nós temos aí a viabilidade operacional, que nós tínhamos que responder aquelas questõezinhas sobre será que esse sistema resolverá os problemas da empresa, o que os usuários do futuro sistema pensam. Então, lembra que eu falei para vocês aí sobre o senhorzinho da mercearia de 80 anos, será que era viável ou não desenvolver um software para ele? Depois eu dei um segundo exemplo, que seria o filho dele assumindo essa mercearia, né, a sucessão familiar, o filho dele de 50 anos assumindo essa mercearia, a gente já tinha um segundo cenário, e aí se era viável ou não estar desenvolvendo esse software para essa empresa. Depois nós falamos um pouquinho sobre a viabilidade técnica, que é a questão das tecnologias existentes no mercado, se elas já existem ou não, e se nós estamos acostumados ou não, né, a trabalhar com essas tecnologias, principalmente na questão do desenvolvimento do sistema em questão que a gente vai fazer e entregar para determinada empresa. Falamos um pouquinho sobre a viabilidade de cronograma, que a gente tem que cumprir os prazos. E, por último, sobre a viabilidade econômica, né? Se compensava ou não financeiramente os gastos, né, para projetar e implantar este sistema. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as especificações de requisitos. Como o nome já diz, já sugere especificações, ou seja, especificar os requisitos. Que requisitos são esses, né? Então, requisito é uma função que o software que será desenvolvido deve atender. Então, quando a gente falar de requisito, tá? Vou passar agora para a nossa linguagem natural, né? Para o nosso mundo atual. Por exemplo, né? Quais são os requisitos, né? Que um garoto ou uma garota precisa ter para namorar comigo, né? Então vamos lá, no caso aí das meninas. Para namorar comigo tem que ser moreno, alto, de olho azul, cabelo preto, não sei o quê, não sei o quê. Isso são os requisitos. Ela listou os requisitos, ela especificou os requisitos que precisa ter para namorar com ela, tá? A mesma coisa são os requisitos de um sistema, tá bom? Então, a gente precisa especificar, ou seja, eu preciso detalhar, eu preciso anotar, tá? Quais são as necessidades do meu usuário. Meu usuário, então, pensem sempre, é a pessoa que está comprando o sistema da gente, tá? Para ver se realmente esse software ele vai atender as necessidades do cliente, tá? Então, vamos lá. Então, que nem no meu caso, o que seria essas especificações de requisitos para um sistema? Então, por exemplo, o usuário, ou seja, o dono daquele sistema, ele pede para a gente que, olha, o meu sistema, eu quero que a hora que o meu cliente estiver dentro do meu estabelecimento, se ele consultar, né, se ele, através do QR Code ou do código de barras do produto, ele consegue ver no aplicativo dele quanto que custa aquele produto, né? Isso acontece na Americana. Se alguém já viu, já tentou, já usou, você está dentro das lojas americanas, você pode utilizar o aplicativo dela, e aí você faz a leitura do código de barras do produto, ele te mostra quanto é o valor daquele produto, tá? Então, vamos pensar que um dono de supermercado está contratando vocês para desenvolver um software para ele, e ele pede isso para vocês. Olha, eu quero que o meu aplicativo de celular, o meu cliente consiga consultar os preços lendo o código de barra ou o QR Code do produto. Então, ele está especificando o requisito para você. Ele quer aqui, tá? Então, isso que é uma especificação de requisito. Aí, aqui, eu até coloquei uma sireninha rodando, que é o símbolo de atenção, tá? Atenção. A falta de cuidado com o levantamento dos requisitos de um sistema pode gerar problemas muito sérios, como resolução de um problema errado ou de uma forma errada.
funcionamento diferente do esperado, complexidade na utilização e entendimento por parte do usuário de alto custo. Então, vamos lá, um exemplo. Vamos pensar assim. O Inácio, vou pegar o Inácio de Cristo. O Inácio foi hoje de manhã cedo lá na Casa Fussi. Para quem é de fora, a Casa Fussi é uma loja de calçados que a gente tem aqui em Taquaritinga. E ele gostou de um tênis da Nike, tá? Um tênis da Nike preto, que não tem cardaço, que mais? E custa, sei lá, R$600, exemplo, tá? Aí o Inácio chegou em casa, ele tinha que trabalhar, ele falou assim para a mãe dele: mãe, você pode ir lá buscar o tênis para mim na Casa Fussi? A mãe dele fala: claro que eu posso, filho. Aí ele falou: ó, mãe, é um tênis da Nike preto. Ele só fala isso para a mãe dele: mãe, é um tênis da Nike preto. Então, olha só, já faltou ele especificar o restante das coisas que tem no tênis. A mãe dele vai lá na Casa Fussi, vai chegar lá na Casa Fussi, ela vai escolher um tênis da Nike preto. Chega lá, tem 10 tênis da Nike preto. E aí, qual é o tênis certo? E isso acontece muito, pessoal, com relação ao nosso sistema. Muitas vezes o usuário ele pede determinada coisa e a gente não entende, ou não força ele a explicar realmente o que ele precisa, e a gente faz no achômetro. Ah, eu acho que é isso que ele precisa. A hora que eu vou entregar o sistema para ele, não é aquilo que ele queria. E aí, como que faz? A gente vai sair no prejuízo? Não tem como. Aí, olha, nós tentando, né, arrumar esse sistema para ficar do jeito que o usuário quer, do jeito que o cliente quer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Posso continuar? Não, nenhuma, pode continuar. Nenhuma? Então tá bom. De boa, Gi. Eu adoro dar aula para vocês não têm dúvida nenhuma. Eu sou assim. Então, vamos lá. Então, beleza, especificação dos requisitos. Agora vamos, então, para os tipos de requisitos que existem, tá? Nós temos, então, os requisitos funcionais, tá? Então, descrevem as funcionalidades e os serviços do sistema. E dependem do tipo de software a ser desenvolvido, do número de usuários esperados e do padrão do sistema no qual o programa será utilizado. Exemplo, o sistema deve oferecer diversas maneiras de visualizar os dados de acordo com o perfil do usuário. Os relatórios devem estar disponíveis para impressão de acordo com o nível hierárquico de cada usuário. Então, resumindo, os requisitos funcionais, pessoal, eles se baseiam nas funções do sistema. Como assim, Gi, nas funções do sistema? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? No caso do Magazine Luiza. Quando a gente vai lá comprar alguma coisa, o vendedor, ele te atende, né? Ele te atende e aí ele vai consultar o preço daquele produto no sistema, por exemplo, tá? Então, existe um sistema ali no Magazine Luiza que o vendedor tem acesso, o gerente tem acesso, o cara que toma conta do estoque tem acesso, tá bom? Então, o que acontece? Cada um tem acesso a uma determinada parte do sistema, de acordo com a função dele, tá? Então, por exemplo, no caso do vendedor, o que o vendedor consegue acessar? Ele consegue ver o preço do produto, ele consegue fazer a venda de um determinado produto e ele consegue acessar o seu cadastro, por exemplo. Ele fala para mim seu CPF. Aí você fala, ele consulta, ele vê seu cadastro e ele consegue atualizar algumas informações. É só isso que o vendedor tem acesso, tá? Aí a gente vai lá para o cara do estoque. O que o cara do estoque tem acesso? O cara do estoque, ele só tem acesso aos produtos. Por quê? Porque ele vai lá, ele dá baixa quando ele entrega algum produto para o vendedor e ele cadastra um produto que chega. Ele só tem acesso a isso. Gi, mas ele não tem que ter acesso ao cadastro de cliente? Não, pessoal, é aí que está a questão da função, tá? Dependendo da função de um determinado usuário, ele tem acesso a determinada parte do sistema, tá? Então, sempre isso. O gerente normalmente ele tem acesso a tudo, pessoal, tá bom? Desde a parte de cadastros de cliente, de produto, fornecedores, parte de relatórios, então ele tem acesso a tudo. E o dono da empresa tem acesso a tudo, mais tudo e mais tudo, tá? Por quê, pessoal? A gente tem que fazer limitações. Porque imaginem vocês aí, se o vendedor,
do Magazine Luiza ou qualquer tipo de vendedor, se ele tivesse acesso ao produto, ele conseguisse alterar o preço do produto. Por exemplo, a Emily chegou lá, a Emily é minha amiga. Então, eu acho que a Emily não merece pagar R$1.000 do celular. Eu acho que a Emily merece pagar só R$700. Eu vou lá, Gislaine, como vendedora, altero o valor do celular no sistema e vendo para a Emily por R$700. Então, vocês imaginem, pessoal, o problema que isso ia gerar, tá bom? Então, são coisas que, assim, por isso que a gente costuma brincar, cada um no seu quadrado, tá? Então, o vendedor não tem por que ele ter acesso aos produtos, ou seja, ao cadastro de produto, a edição, a exclusão, nada disso. Ele não tem esse acesso. Malemar, ele consegue pesquisar o nome do produto e o valor, só, mais nada, tá? Então, tem que ser assim por conta de precaução, tá? E para garantir aí o que a gente fala que é para garantir a segurança mesmo do sistema, para não ter problemas aí de ambiguidade, por aí vai. Deu para entender, então, essa questão dos tipos de requisitos? A mesma coisa vocês aqui na escola. Vocês têm acesso ao NSA, que é o nosso sistema online, então vocês conseguem ver as notas de vocês, conseguem ver aí as notas, né? A gente fala os boletins. Conseguem ver as frequências de vocês conseguem ver também se está faltando algum documento para vocês entregarem na secretaria. Eu, Gislaine, professora, eu já não consigo ver nada disso. Eu só consigo ver o nome de vocês e o RM e só, né? Aí eu consigo ver as coisas que eu tenho de professora. Aí aparece para mim. Por exemplo, abrir chamada, fazer chamada, tirar falta de aluno, fazer, por exemplo, fazer as minhas atividades diárias que eu tenho que lançar no sistema, isso aparece para mim. Aparece para mim, não aparece para vocês. E o que é de vocês não aparece para mim. Agora, por exemplo, a minha coordenadora, que sou eu também, eu tenho acesso a tudo relacionado a professor, tá? Com relação a aluno, eu tenho acesso a algumas coisas. Tanto que, por exemplo, eu tenho acesso ao nome de vocês, ao RM, o endereço. E o telefone, quem é o responsável de vocês. Aí vocês perdem a senha do NSA ou vocês perdem a senha aí do e-mail institucional. Aí olha, Gislaine, fulano, me manda o seu CPF, porque eu preciso do seu CPF para eu redefinir sua senha. Então, eu não tenho acesso a esses dados. Nem RG, nem CPF, isso eu não tenho acesso em nada, tá? Nem o endereço de vocês eu tenho acesso. Eu só sei qual é a cidade que vocês moram. Só isso. O endereço eu não sei, tá? Então, são coisas, pessoal, que são delimitadas pelas funções que a gente faz no sistema, tá? E isso é importante para garantir também a harmonia desse sistema. Senão, vira uma bola de neve, cada um fuça onde acha que tem que fuçar, e aí todo mundo sai prejudicado. Tudo bem? Vou continuar, então. Sim, obrigada. Então, continuando. Aí nós temos depois os requisitos não funcionais, tá? Até coloquei uma imagem gigante aqui. Tem um cara programando e tem todos os tipos de linguagem aqui, possíveis e impossíveis, que com certeza está faltando linguagem, tá? Os requisitos não funcionais definem as propriedades e as restrições do sistema, podendo especificar, por exemplo, quais linguagens de programação, banco de dados e métodos de desenvolvimento serão utilizados. São mais críticos do que os requisitos funcionais, pois sua definição correta influencia diretamente a performance do sistema a ser desenvolvido. Então, essa parte, pessoal, os requisitos não funcionais, eles são mais específicos, principalmente da parte das pessoas, né? A gente fala do analista e do desenvolvedor. Então, a gente entra num acordo quais vão ser as linguagens que a gente vai desenvolver de acordo com a necessidade do cliente. Por exemplo, o meu cliente, ele quer vender online. Por que que eu vou fazer um sistema desktop para ele? Eu tenho que fazer um sistema online. Ou seja, para eu fazer um sistema online, eu tenho que trabalhar com PHP, tenho que trabalhar com Java, posso estar trabalhando aí com o C#, dependendo, né, a especificação, mas o C# também dá para fazer plataforma online. Posso trabalhar, sei lá, eu com esse JS aí, com certeza é o JSON que o Luciano tanto fala, né? Então, pessoal, a gente faz essa definição, tá? Então, esses requisitos não funcionais dependem muito do analista e do programador, que a gente vê certinho qual é a necessidade do usuário
qual é a necessidade da pessoa que está comprando o nosso sistema, tá? Então, a gente leva em consideração. Aí embaixo fala, né, que ele é mais crítico e a sua definição correta influencia diretamente na performance do sistema. Por quê? Por exemplo, eu fiz o meu sistema em Java, né? Eu fiz em Java, porque Java é bom, porque Java é isso, Java é aquilo, Java é aquilo. Dependendo o tamanho do sistema, dependendo das funcionalidades que esse sistema tem que ter, eu não preciso fazer em Java. Eu posso fazer em JSON, sei lá, ou nesse Ruby, não sei se é ou não para a internet. Enfim, eu posso fazer numa linguagem que é um pouco, a gente fala, menos robusta, é mais rápida, né, na hora de processar. Enfim, tá? Então, a gente tem todas essas limitações aí para estar definindo, certo? Claro que a gente leva em consideração também os programadores que nós temos ali na nossa empresa, né? Então, não tem como eu falar, você vai fazer em Python se meus programadores trabalham com C# só, ou HTML, né? Então, a gente tem que ver certinho. Então, continuando. Depois, nós temos os requisitos dos usuários, tá? Requisito dos usuários é a característica ou o comportamento que o usuário deseja para o software ou para o sistema como um todo. São descritos pelo próprio usuário ou por um analista de sistemas a partir de um levantamento de dados com o cliente. Levantamento de dados com o cliente, nós vamos aprender na semana que vem. Resumindo, o que seriam esses requisitos do usuário? Então, vamos pensar o seguinte. O meu usuário, o meu cliente, ele fala assim, olha, eu quero que no sistema, a hora que eu realizar uma venda, independente do que, eu vendi uma bala, tá? Eu quero que seja disparado um e-mail pro meu setor de compras e vendas, para que ele fique ciente que foi vendido determinada peça, por exemplo, tá? Então, o meu cliente, né, o dono do meu sistema, ele tá falando, eu quero, tá? Ou eu desejo que a hora que eu vender qualquer coisa, seja disparado um e-mail ou mandado uma mensagem para o WhatsApp do meu gerente do departamento de estoque, por exemplo, tá? Ou se não, eu quero, né, que as telas do meu sistema sejam todas amarelas, tá? Então, eu desejo, tá? Isso, requisitos do usuário, é o usuário que tá pedindo, tá? A única coisa, pessoal, que a gente sempre fala é o seguinte, a gente tem que levar muito em consideração tudo que o usuário tá pedindo e ver se realmente o que ele tá pedindo, se é possível a gente desenvolver isso, tá? E se não for possível, a gente já tem que deixar ele ciente que não dá para fazer, ou que se fizer vai ficar mais caro o sistema, ou o sistema vai ficar mais sobrecarregado. Por quê? Na cabecinha dele, ele acha que é fácil de fazer, tá? É igual vocês quando começam a fazer informática. Eu achava que a informática era mais fácil. Então, na cabeça do usuário, é fácil. Eu quero um botão que a hora que eu clico faz tal coisa, tá? Para ele é super fácil, mas para quem está desenvolvendo não é, tá? Então, a gente tem que levar em consideração. Claro que mandar um e-mail para um determinado departamento, pessoal, isso é coisa fácil para fazer. Agora, tem coisas que ele pede que é muito difícil, ou demanda mais tempo, vai estourar o cronograma. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração e sempre deixar ele ciente, tá? Então, a gente tem que levar muito isso em consideração. Então, como eu falei, muitas vezes, pessoal, ele vai pedir coisas que ele acha que é importante, mas se você for ver, não é importante, tá? Não tem necessidade. Claro que uma coisa ou outra, que nem essa questão de enviar e-mail, disparar um WhatsApp. Eu quero, por exemplo, que toda vez que eu logar no sistema de manhã cedo, todo dia, a hora que eu abrir o meu sistema, eu quero que apareça na tela inicial quais são as contas que vão vencer naquele dia. Aí tudo bem, são coisas lógicas que dá para fazer. Agora, tem coisas que eles sonham, tá? E cabe a nós, analistas, tirarmos esses sonhos dele, tá? Porque lembra que a gente tem aquele cronograma para seguir, a gente tem custos, né, pessoal? Então, dependendo aí o que o cara pede para você fazer, não vai sair aquele preço X que você passou para ele, vai ter que sair um pouquinho mais caro, aí você vai ter que repassar o valor para ele, tá? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E para finalizar, nós temos os requisitos do sistema,
tá? Os requisitos do sistema, até coloquei aqui um computadorzinho, um celular, segurança, por aí vai. Por quê? Os requisitos dos sistemas influenciam o comportamento ou características que se exige do sistema como um todo, incluindo hardware e software. São normalmente levantados por engenheiros de software ou analistas de sistemas que devem refinar os requisitos dos usuários. O que seria isso, pessoal? Por exemplo, vamos ao exemplo do senhorzinho da mercearia de 80 anos. Você chegou lá, o filho dele te chamou que ele quer informatizar a mercearia. Beleza. Você já bateu o olho, a princípio você viu que ali não tem um computador, não tem uma impressora, não tem internet. E aí? Por que eu tô falando isso? Que a hora que a gente for levar o nosso software para instalar, ele vai ter que ter comprado um computador, uma impressora, porque a impressora ele vai imprimir a nota fiscal para entregar, né? No caso, o cupom do que a pessoa está comprando, então tem que emitir e ele tem que entregar para a pessoa, né? A internet ele vai precisar, porque a maior parte das coisas hoje é ligada na internet, se o sistema dele também precisar fazer alguma atualização, então ele tem que ter a abençoada da internet, tá? Então, são coisas que nós, como analistas, nós temos que falar para o cliente, olha, não é só comprar o nosso software, você também vai ter que comprar um computador, né? Uma impressora. Aí ele vai falar para você, tá, mas eu vou comprar um computador com qual configuração? Aí, pessoal, que tá. Aí a gente tem que ver o seguinte, olha, o sistema que eu vou vender para você, você comprando um computador que tenha aí, por exemplo, 4 GB de RAM, né? 4 GB de memória, que tenha um processador dual core, né? Vamos lá, um processador dual core, o Core 2 Duo, ou um i3, por exemplo. Um i3 já é muita coisa, tá? Um dual core com 4 GB de RAM, tá? E, sei lá, uma HD de 250 GB, por exemplo, é o essencial, tá? Então, você tá falando para o seu cliente, olha, você vai ter que comprar um computador assim, assim, assado. A impressora tem que ser uma impressora, não é a laser que fala, uma impressora térmica, assim, assim, assado. Então, você especifica os requisitos para ele, tá? E muitas vezes, pessoal, o seu cliente, ele não tem conhecimento algum sobre computador, o que é bom, o que não é. Então, você tem que falar para ele, ó, você tem que comprar um computador com, no mínimo, isso, isso e isso. Muitas vezes, pessoal, ele vai pedir indicação para você, ele vai falar, onde eu posso comprar? Com quem eu compro? Né? Ou talvez ele tá na loja, ele cata o telefone e te liga para você conversar com quem tá vendendo para ele, para você explicar, tá? Então, tudo isso acaba sendo função nossa também, tá? Da gente especificar. Então, quando eu vou vender um sistema para o meu cliente, eu passo para ele uma folha, ó. Você vai ter que comprar um computador com essa e essa configuração. Essa é o mínimo para rodar o seu sistema, tá? Aí, quando a gente vai instalar, o que acontece? A questão do software, pessoal. Dependendo que o sistema que a pessoa vai utilizar, por exemplo, vamos pensar que é um sistema. Vamos pensar que o sistema já tem que emitir nota fiscal eletrônica na hora, né? Nota fiscal eletrônica, ela tem que ser online, tá, pessoal? Ela faz a integração com o governo e emite a nota fiscal já na hora para o cliente. Então, o que acontece? Ela já vai emitir essa nota. Então, tem que ter lá o Java instalado, mas não sei qual programa. Enfim, então, normalmente, na primeira vez que a gente vai instalar o software, a gente já faz toda essa configuração para o cliente, instala os softwares que precisam, que é necessário para ele, tá? E aí, depois, caso ele acabe fazendo alguma coisa errada ou desinstalando o software, alguma coisa assim, aí ele tem que se virar para reinstalar. Ou se ele chamar a gente para reinstalar, a gente cobra para fazer isso, tá? Mas normalmente a primeira vez da instalação a gente que faz. Lembrando que os softwares têm que ser originais, né? Se tiverem licença, o cliente que tem que estar comprando essa licença, não é a gente que fornece. O nosso sistema, quando a gente faz, a gente entrega para ele
funcionando normalmente. Se for de instalar no computador, é só o executável que a gente deixa para ele, tá? A gente não deixa todos os arquivos, só deixa o executável que gera e funciona normalmente. Aí faz a linkagem com o banco de dados e tá pronto. Se for o web, vocês sabem que aí ele tem que ter aí um servidor web para estar com o site dele funcionando. Se for aplicativo, a mesma história, tá? Ele tem que ter um servidor online também para estar com o aplicativo lá para fazer todas as atualizações, certo? Então, para finalizar, era isso que é os requisitos do sistema. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação aos requisitos funcionais e não funcionais e os requisitos dos sistemas e o requisito do usuário? Fala não, ninguém tem dúvida. Hã? Não tenho nenhuma. Nenhuma? Tá. A professora explica muito bem. De boa, fala a verdade. É a professora.